O desaparecimento misterioso de Ricker Webb. Uma história real. Capítulo 1. Um sábado como qualquer outro. Era o início de junho de 2022, no tranquilo vilarejo de Troy, no estado americano de Montana, cercado por florestas densas, montanhas silenciosas e uma beleza natural que contrastava com o mistério que estava por vir. Naquele sábado, um garotinho de apenas 4 anos, chamado Ricker Webb, brincava alegremente no quintal da casa de seus avós, em uma área remota da comunidade de Bull Lake, enquanto seus responsáveis estavam por perto, cuidando de tarefas cotidianas. A casa ficava cercada por floresta e não havia vizinhos por perto. Era uma típica zona rural isolada de Montana. Segundo os relatos, os avós se distraíram por poucos minutos, tempo suficiente para Ricker desaparecer como um sopro levado pelo vento. Quando deram por falta dele, gritaram seu nome, vasculharam a propriedade, entraram mata adentro, mas nada. Ricker Webb havia desaparecido sem deixar rastros. Capítulo 2. A busca imediata. A notícia se espalhou rapidamente, e a busca começou com urgência. Unidades da Lincoln County Sheriff's Office, equipes de resgate, drones, cães farejadores, helicópteros e até agentes do FBI foram mobilizados. O temor principal era que Ricker tivesse sido levado por um animal selvagem. Ursos e pumas são comuns naquela região, ou que tivesse se perdido na imensa floresta gelada. Apesar dos esforços intensivos, nenhuma pista, nenhuma pegada, nenhum som. Como uma criança tão pequena poderia ter se deslocado tanto ou simplesmente sumido assim? A temperatura caiu para pouco mais de 0 graus Celsius à noite. Choveu. O frio era cortante, e ninguém acreditava que uma criança de 4 anos pudesse sobreviver mais de uma noite naquela condição. Sozinho, sem comida, sem abrigo. Capítulo 3. O retorno inesperado. 2 dias depois, no dia 5 de junho de 2022, veio o inesperado. Um morador de uma cabana remota, a vários quilômetros do ponto de desaparecimento, ligou para as autoridades dizendo que uma criança havia aparecido em sua propriedade, encharcada, assustada, coberta de arranhões e estranhamente diferente. Era Ricker. Ele estava vivo. Mas algo na expressão do garoto deixou todos desconfortáveis. Ele não estava apenas abalado. Ele estava completamente em silêncio, olhos arregalados, visivelmente em choque, como quem havia visto algo impossível de explicar. A aparência de Ricker surpreendeu até mesmo socorristas experientes. Cabelos arrepiados, pele suja, lábios azuis de frio, e um olhar que parecia carregar algo além do medo comum. Muitos disseram que ele parecia ter vivido anos em 2 dias. Quando questionado sobre onde esteve, Ricker não conseguia explicar. Não conseguia, ou não queria. Capítulo 4. As teorias. Com o retorno de Ricker sem ferimentos graves, mas com um trauma psicológico evidente, surgiram teorias das mais variadas. Algumas racionais, outras profundamente perturbadoras. Ele sobreviveu por conta própria. A teoria oficial afirma que Ricker vagou pela floresta e se abrigou dentro de um galpão velho para se proteger do frio. Teria sobrevivido à base de instinto, talvez comendo o que encontrasse ou simplesmente resistindo com sorte. Mas especialistas duvidam que uma criança de 4 anos conseguisse sobreviver sozinha em ambiente hostil por quase 48 horas, sem vestígios claros de seu trajeto e com tão poucos sinais físicos de desgaste extremo. 2. Ele foi abduzido e devolvido. Alguns acreditam que Ricker foi retirado de nosso mundo, por entidades extraterrestres ou forças desconhecidas da floresta. Essas teorias se baseiam no estado de confusão profunda em que ele retornou, bem como no fato de não haver rastros, nem sons, nem testemunhas de sua presença durante as buscas. Além disso, há relatos locais de que aquela região de Montana possui um histórico de desaparecimentos inexplicáveis e fenômenos estranhos. 3. Ele entrou em um limbo temporal. Outra teoria mais esotérica sugere que Ricker entrou em um ponto de distorção temporal, como uma dobra no tempo ou realidade paralela. O garoto voltou como se tivesse vivido muito mais do que 48 horas. O olhar distante, a maturidade inexplicável no semblante, algo parecia ter mudado dentro dele. 4. Ele viu algo na floresta.
Ainda que Riquet nunca tenha conseguido descrever o que viu, teorias locais falam sobre a presença de uma entidade antiga, um tipo de espírito ou criatura das matas que leva aqueles que entram em seu território. Há lendas indígenas sobre os que se perdem e retornam diferentes. Moradores da região relataram sons estranhos durante as noites em que Riquet esteve sumido. Gritos, estalos profundos na mata e até silêncios anormais, como se tudo tivesse parado ao redor. Capítulo 5 – O silêncio após o retorno. Riquet Webb foi levado a um hospital para exames. Fisicamente, ele estava saudável, sem lesões internas, sem sinais de abuso ou violência. Mas mentalmente, o menino permaneceu fechado. Não falava do que viu. Não descrevia onde esteve. Evitava o assunto. Com o tempo, sua família se retirou da atenção da mídia, buscando privacidade. O caso foi resolvido oficialmente como um desaparecimento acidental. Mas para muitos, esse silêncio é ainda mais perturbador do que qualquer explicação lógica. Epílogo: o olhar de quem viu o inexplicável. Até hoje, as fotos do antes e depois de Riquet circulam na internet. O menino feliz, sorridente, com bochechas redondas. E depois, o garoto pálido, de olhos fundos, expressão séria, como quem viu algo que não devia ter visto. A floresta devolveu Riquet Webb. Mas será que devolveu o mesmo menino?